fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado. Pode pôr aqui. Obrigado. Nós acompanhamos todo o percurso de São Lucas. Os discípulos saíram da Galileia, subiram ali pelo Vale do Jordão, chegaram em Jericó, depois o Senhor Jesus adentrou a cidade santa de Jerusalém, adentrou ali pelo Horto das Oliveiras, e também ali começaram a gritar: Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Concluímos com a paixão, morte e ressurreição do Senhor Jesus. Por fim, nós já ouvimos o relato lá no Evangelho da vinda do Espírito Santo, e nos Atos dos Apóstolos nós temos o percurso oposto. Os discípulos saem dali de Jerusalém, descem depois para a Galileia, e da Galileia eles vão para todo o mundo. Lá no encontro passado, nós vimos, entre outras coisas, a eleição de Matias. O Espírito Santo e nós decidimos que Matias assumiu o lugar de Judas. Depois tivemos aquele grandioso dia de Pentecostes, que aconteceu naquela mesma sala na qual o Senhor Jesus fez a última ceia. Ali se tornou um pouco o ponto de encontro dos cristãos, e a tradição nos diz que esta casa era da família de João Marcos, o evangelista São Marcos. Ele provavelmente conheceu o Senhor pequeno, e ali ele viu a comunidade crescendo, mas ali a casa já era um pouco a casa de encontro dos cristãos. Vimos os apóstolos falando as diversas línguas, vimos a cura do aleijado, o anúncio de São Pedro no templo, a coragem de Pedro, o anúncio de Pedro na sinagoga, e assim a gente foi caminhando pelos Atos dos Apóstolos. Hoje começamos o capítulo 5 dos Atos dos Apóstolos. Agora acho que muitos já se conectaram, já estão nos acompanhando. Então nós começaremos a nossa leitura lá no capítulo 5. Ora, um homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, e com a conveniência da esposa, ficou com uma parte do dinheiro e depositou só uma parcela aos pés dos apóstolos. Lembram daquele relato, né? E os discípulos eram perseverantes, eles eram perseverantes na comunhão, na fração do pão, nas orações e nas súplicas. E eles depositavam tudo aos pés dos apóstolos. E esse homem, Ananias e Safira, vendeu uma propriedade, só que depositou só uma parcela aos pés dos apóstolos. Então Pedro disse: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mintas ao Espírito Santo e retenhas uma parte do preço da propriedade? Ficando como estava, não permaneceria tua? E vendendo-a, o dinheiro não continuaria teu? Como puseste tal coisa em teu coração? Não é a homens que mentiste, mas a Deus. Ao ouvir essas palavras, Ananias caiu morto.
Grande temor apoderou-se de todos os que ficaram sabendo. Então se levantaram os mais jovens, envolveram o corpo e o levaram para o sepultarem. Umas 3 horas depois, entrou sua mulher, sem saber do acontecido. Pedro lhe dirigiu a palavra. Foi por essa quantia mesmo que vendeste a propriedade? Ela confirmou, sim, foi. Pedro replicou, por que combinastes pôr à prova o Espírito do Senhor? Olha, os pés dos que sepultaram teu marido estão à porta e também te levarão. No mesmo instante, ela caiu diante dele e expirou. Ao entrarem, os jovens encontraram-na morta e levaram-na para sepultá-la junto do marido. Grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ficaram sabendo do acontecido. Já começou a aparecer na igreja, logo no início, a manifestação de alguns pecados e alguns desvios, inclusive Ananias e Safira, que mentiram aos apóstolos. A igreja ela é santa, mas cheia de pecadores. Inclusive, no início da igreja, já temos a presença desses dois que mentiram aos apóstolos. Ananias, por que fizestes isso? Ficasse com o terreno? E assim, eles foram mortos, também como que significando que a mentira nos leva à morte. A mentira, mesmo na comunidade, faz muito mal. Entre os irmãos é preciso que haja a verdade. A mentira sempre produz a morte. E o pior, ela é sempre descoberta. Ananias precisava disso. Não precisamos nos utilizar da mentira. E sabemos que o pai da mentira é Satanás. E aqueles que se utilizam da mentira acabam também se oferecendo ao demônio. Versículo 12. Muitos sinais e prodígios eram realizados entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Todos os fiéis se congregavam bem unidos no pórtico de Salomão. Nenhum dos outros ousava juntar-se a eles, mas o povo estimava-os muito. Entretanto, crescia sempre mais o número dos que aderiam ao Senhor pela fé. Uma multidão de homens e mulheres. Chegavam a transportar para as praças os doentes em leitos e macas, a fim de que, quando Pedro passasse, pelo menos sua sombra cobrisse alguns deles. Também das cidades vizinhas de Jerusalém vinha a multidão, trazendo doentes e pessoas atormentadas por espíritos impuros, e todos eram curados. É interessante, mais uma vez, notar nos Atos dos Apóstolos este primado de Pedro. Ele, de fato, é o vigário de Cristo. O que significa vigário? Vicários. É aquele que faz as vezes de. O Senhor Jesus entregou o seu poder a Pedro, e Pedro pôde fazer grandes obras, grandes tanto quanto as do Senhor Jesus. E as pessoas eram testemunhas também desse poder. Versículo 17. O sumo sacerdote e todos os seus partidários, isto é, o grupo dos saduceus, encheram-se de inveja, mandaram prender os apóstolos e lançá-los na cadeia pública. Pois é, o mesmo poder que foi dado aos apóstolos, o mesmo destino. Mandaram prender os apóstolos e lançá-los na cadeia pública. Durante a noite, porém, o anjo do Senhor abriu as portas da prisão e os fez sair, dizendo: Ide, e no templo anunciai ao povo todas estas palavras de vida. E anunciai ao povo todas estas palavras desta vida. Eles obedeceram e, ao amanhecer, entraram no templo e começaram a ensinar.
O sumo sacerdote chegou com os seus partidários e convocou o sinédrio e o conselho de anciãos dos israelitas. Mandaram então buscar os apóstolos na prisão. Ao chegarem ao cárcere, porém, os servos não os encontraram e voltaram dizendo: encontramos a prisão fechada com toda a segurança e os guardas apostos diante da porta. Mas quando abrimos a porta, não encontramos ninguém lá dentro. Ao ouvirem essa notícia, o comandante da guarda do templo e os sumos sacerdotes não sabiam o que pensar e perguntavam-se o que poderia ter acontecido. Chegou alguém que lhes comunicou: os homens que pusestes na prisão estão no templo, ensinando ao povo. Então o comandante saiu com os guardas e trouxe os apóstolos, mas sem violência, pois tinham medo de que o povo os atacasse com pedras. Levaram os apóstolos e os apresentaram ao sinédrio. O sumo sacerdote começou a interrogá-los: não vos proibimos expressamente de ensinar nesse nome? Apesar disso, enchestes a cidade de Jerusalém com o vosso ensinamento e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro respondeu juntamente com os outros apóstolos: é preciso obedecer a Deus antes que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes, pregando-o numa cruz. Deus, porém, por seu poder, o exaltou, tornando-o guia e salvador, para conceder a Israel o arrependimento e o perdão dos seus pecados. E disso somos testemunhas, nós e o Espírito Santo, que Deus concedeu àqueles que lhe obedecem. Quando ouviram isso, ficaram furiosos e queriam matá-los. Mais uma vez, Pedro não teve medo diante dos sumos sacerdotes, nem do sinédrio. Ele disse aquilo para o que foi enviado. O São Pedro é outro, depois de Pentecostes. De fato, o Senhor confirmou aquele homem. E ele continuou pregando tudo aquilo que devia. E aqui traz também um ensinamento para nós, né? É preciso obedecer a Deus antes que aos homens. Muitas vezes nós ficamos um pouco com receio, com respeito humano. Preferimos guardar as relações humanas, preferimos guardar o afeto humano e miseravelmente nos distanciamos de Deus. É a tentação nossa, hein? Cuidado, Ananias e Safira caíram mortos, hein? Nós não podemos nos entregar, depois que conhecemos a vida, nos entregar à morte. Vejam, é preciso obedecer a Deus antes que aos homens. E às vezes esses homens somos nós, né? Obedecer a Deus antes que nós mesmos. Me parece um pouco que os filósofos se perderam, inclusive implodiram a filosofia por isso, porque eles queriam colocar a inteligência humana como fundamento da realidade, e aí nós vemos toda essa bagunça cultural que nós estamos tendo hoje, porque eles renegaram a Deus, preferiram os homens no lugar de Deus. E quando os homens se afastam de Deus, eles acabam ficando desumanos, porque quem conhece o homem por dentro é o próprio Deus. E quando nós nos afastamos do Senhor, nós perdemos a nossa humanidade. Versículo 34. Então, levantou-se no sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei e estimado por todo o povo. Ele mandou que os acusados saíssem por um instante. Então imagine, São Pedro já fez aquela pregação rápida, mas precisa. Gamaliel, no meio do sinédrio, se levantou, falou: tirem esses homens daqui um instante.
Homens de Israel, disse Gamaliel, vede bem o que estáis para fazer contra esses homens. Algum tempo atrás, levantou-se Teudas, que se fazia de importante, e a quem se juntaram cerca de 400 seguidores. Ele foi morto, e todos os que o seguiam debandaram. Nada restou. Depois dele, no tempo do recenseamento, surgiu Judas, o galileu, que arrastou o povo atrás de si. Contudo, também ele morreu, e todos os seus seguidores se dispersaram. E agora vos digo, não vos preocupeis com esses homens, e deixai-os ir, porque se esse projeto ou essa atividade é de origem humana, será destruída. Se ao contrário vem de Deus, não conseguireis destruí-los. Não aconteça que vos encontreis combatendo contra Deus. Os membros do conselho aceitaram o parecer de Gamaliel. Chamaram os apóstolos, mandaram açoitá-los, proibiram que eles falassem no nome de Jesus e os soltaram. Os apóstolos saíram do sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de injúrias por causa do nome de Jesus. E cada dia, no templo e pelas casas, não cessavam de ensinar e a anunciar que Jesus é o Cristo. Nós temos aqui a demonstração daquilo que Jesus disse no Evangelho. Não vos preocupeis com o que ides falar. O defensor, o advogado, o outro paráclito, ele mesmo irá falar, ele mesmo vai vos defender. E de fato, Deus suscitou Gamaliel para soltar aqueles homens. Chegamos a essa conclusão: tudo o que acontece na nossa vida, ou foi por vontade divina, ou foi por permissão do Senhor. E tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Precisamos perseverar e tranquilos, né? E depois de serem açoitados, eles saem ainda alegres do sinédrio, e eles continuam pregando apesar disso. Capítulo 6. Naqueles dias, mais uma dificuldadezinha da igreja, hein? Vocês percebam, a mentira já estava lá no início da igreja. Satanás colocou lá a mentira. Me parece que assim como no Éden, o demônio corrompeu o homem e a mulher pela mentira, me parece que o demônio quis corromper a igreja também pela mentira. Mas aqui, por causa do poder de Deus e por causa do Espírito Santo, os dois caíram mortos. Agora vem mais uma dificuldadezinha. Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, os fiéis de língua grega começaram a queixar-se dos fiéis de língua hebraica. Os de língua grega diziam que suas viúvas eram deixadas de lado no atendimento diário. Eu não queria dizer nada, não, eu amo as mulheres, pelo amor de Deus. Mas aqui já deu a confusão por causa delas. Imagina, Pedro, eu não estou recebendo a parte que me cabe. E as hebreias, olha lá, estão comendo à vontade. Provavelmente foi assim. Quanto que você recebeu aí para comer? As mulheres, se conversando, começaram a causar contenda. Então, os 12 reuniram a multidão dos discípulos e disseram: não está certo que abandonemos a pregação da palavra de Deus para servirmos às mesas. Portanto, irmãos, escolhei entre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, para que lhes confiemos essa tarefa. Deste modo, nós poderemos dedicar-nos inteiramente à oração e ao serviço da palavra. A proposta agradou toda a multidão. Escolheram então Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e também Filipe, Prócoro, Nicanor, Tímon, Pármenas e Nicolau de Antioquia, um prosélito.
Eles foram apresentados aos apóstolos, que oraram e impuseram as mãos sobre eles. Aqui nós temos o início daquilo que chamamos de diaconato. Os apóstolos retiraram poder que era deles e confiaram a alguns auxiliares, nascendo assim uma nova ordem na igreja. Os apóstolos foram escolhidos pelo Senhor e os apóstolos constituíram homens cheios de fé para ajudar a mesa, para ajudar aqueles que necessitavam. E eles oraram e impuseram as mãos sobre eles. Sabe como é constituído o diácono hoje na Igreja Santa? O bispo, reunido com os presbíteros, ele sozinho, porque é uma tarefa dele, ele faz a missa, faz a oração de consagração e ele impõe as mãos sobre os diáconos. Pelo poder que ele recebeu de Cristo, ele compartilha com aqueles que foram eleitos, tal qual no início da igreja. Isso surgiu por uma necessidade, os diáconos estão unidos ao bispo, e a igreja continua ainda hoje. E qual seria a tarefa hoje dos diáconos, né, na Santa Igreja? Justamente o cuidado para com os pobres, o anúncio também do Evangelho, eles estão envolvidos com as pastorais sociais, eles estão envolvidos com os vicentinos, eles estão envolvidos no serviço àqueles que mais precisam. A igreja, fundada por Cristo, continua igual, tal qual, no início da era apostólica. Versículo 7. Então eles confiaram o Espírito. Só uma consideraçãozinha, né? Vocês notaram os nomes, né? Estevão, que é um nome hebreu. Filipe, já é um nome grego, mas ainda era conhecido entre os hebreus, e aí vem só nomes gregos. Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau. Querendo equalizar as relações, eles escolhem homens justamente de tradição grega, para que não haja mais a divisão entre eles. Versículo 7. Entretanto, a palavra de Deus crescia e o número dos discípulos se multiplicava consideravelmente em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes aderia à fé. Estevão, cheio de graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Alguns membros da sinagoga, chamada de Libertos, junto com alguns judeus de Cirene e de Alexandria, e outros da Cilícia e da Ásia, começaram a discutir com Estevão. Não conseguiam, porém, resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Subornaram, então, uns indivíduos que disseram: ouvimos este homem falar blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Desse modo, incitaram o povo, os anciãos e os escribas. Estes prenderam Estevão e o conduziram ao sinédrio. Aí apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei. Nós o ouvimos afirmar que esse Jesus Nazareno vai destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos transmitiu. Todos os que estavam sentados no sinédrio tinham os olhos fixos em Estevão e viram seu rosto como o rosto de um anjo. Estevão era cheio de diácono, cheio do Espírito Santo, e ele, mesmo sendo interrogado, ele não perdeu a sua paz. O seu rosto era como o rosto de um anjo. Ele estava sereno e tranquilo. Agora, só um comentáriozinho maldoso, né? Não é de hoje que se torce a justiça
para fazer as vontades de alguns, né? Padre, quando isso vai cessar? Nunca. Enquanto estivermos nesse mundo, nós teremos de lutar para sermos justos. Não só os magistrados, também como nós, né? Às vezes nós torcemos um pouco a lei de Deus a nosso favor. Usamos a lei de Deus para oprimir os irmãos. Não num convite à conversão, mas numa forma de retaliação. E aí a gente mata a alma. É preciso ter muito amor e muito espírito de sabedoria para evangelizar e convidar à conversão. Porque podemos, é uma tentação nossa, torcer a lei de Deus contra os irmãos, a nosso favor, e podemos deixar de ser justos. Por isso que devemos ser vigilantes. Capítulo 7. O sumo sacerdote disse a Estevão: as coisas são mesmo assim como dizem? Ele respondeu: irmãos e pais, escutai. O Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão quando ainda estava na Mesopotâmia, antes de ir morar em Harã. Ele lhe disse: sai de tua terra e do meio dos teus parentes e vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão saiu então da terra dos caldeus e foi morar em Harã. E depois da morte de seu pai, Deus fez Abraão migrar para esta terra que vós agora habitais. Não lhe deu herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu dá-la em posse a ele e à sua descendência depois dele, quando Abraão ainda não tinha filho. Deus, porém, lhe declarou que sua descendência viveria como migrantes em terra estrangeira, sendo escravizados e maltratados durante 400 anos. E a nação a qual hão de servir, eu a julgarei. Disse Deus, e depois sairão livres e servirão a mim neste lugar. Deu-lhe então a aliança da circuncisão. Assim, Abraão gerou Isaque, ao qual circuncidou 8 dias depois do nascimento. Isaque gerou Jacó, e Jacó gerou os 12 patriarcas. Os patriarcas, movidos por inveja, venderam José aos egípcios, mas Deus estava com ele. Livrou-o de todas as suas aflições e concedeu-lhe graça e sabedoria aos olhos do faraó, rei do Egito. Este o nomeou governador sobre o Egito e sobre a sua casa. Quando chegou a fome a todo o Egito e a Canaã, acompanhada de grande aflição, os nossos pais não encontravam mantimentos. Como Jacó ouvisse dizer que no Egito havia cereais, mandou uma primeira vez os nossos pais para lá. Na segunda vez, José se deu a conhecer a seus irmãos, e o faraó ficou sabendo da origem de José. Então José mandou buscar Jacó, seu pai, e todos os parentes, 75 ao todo. Assim, Jacó foi morar no Egito. Ele morreu, como também os nossos pais, e foram transladados para Siquém e postos no sepulcro que Abraão tinha comprado dos filhos de Emor, por certo preço em prata, lá em Siquém. Chegou o tempo de se cumprir a promessa que Deus fizera a Abraão. O povo aumentou e se multiplicou no Egito. Surgiu então no Egito um rei que não conhecera José. Esse ludibriou nossa gente e maltratou nossos pais, obrigando-os a abandonar seus filhos para que não sobrevivessem. Por aquele tempo nasceu Moisés, era belo aos olhos de Deus. Durante 3 meses foi criado na casa paterna. Tendo sido abandonado, adotou-o a filha do faraó, que o criou como seu filho. Assim, Moisés foi instruído em todo o saber dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Quando tinha 40 anos, resolveu visitar seus irmãos, os israelitas. Certo dia,
vendo um egípcio maltratar um deles, tomou a defesa do irmão e o vingou, matando o opressor. Pensava fazer os irmãos entenderem que por sua mão Deus lhes concederia a salvação, mas eles não compreenderam. No dia seguinte, apresentou-se a eles enquanto estavam brigando, com a intenção de reconciliá-los em paz. Falou: homens, vós sois irmãos, por que maltratar um ao outro? Aquele que estava maltratando o outro o repeliu e disse: quem te constituiu chefe e juiz sobre nós? Queres talvez matar-me, como ontem mataste o egípcio? A essas palavras, Moisés fugiu e foi viver como estrangeiro em Madiã, onde teve 2 filhos. 40 anos mais tarde, apareceu-lhe no deserto do Sinai um anjo, na chama de uma sarça ardente. Moisés ficou admirado com a visão e aproximou-se para olhar de perto. Então se fez ouvir a voz do Senhor: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés, todo trêmulo, não ousava olhar, mas o Senhor lhe disse: tira as sandálias de teus pés, pois o lugar onde te encontras é terra santa. Sim, eu vi a opressão do meu povo no Egito, e ouvi o gemido deles. Eu desci